usar um perfil formatado e estereotipado. Gente, é horrível. Tô cansada de participar de processo seletivo que os gestores falam assim, Bruna, qual que é a diferença dos candidatos? Porque todo mundo fala a mesma coisa, né? Fez a faculdade, fiz intercâmbio, fiz não sei o quê, tal, nananã. E aí? E aí eu acho que como candidato, aí falando para vocês, candidatos ou gestores, eu acho que uma coisa que faz diferença é quando eu dou um exemplo. Que fala assim, Bruna, hoje em dia todo mundo fala assim, qual que é um defeito? Ah, sou perfeccionista, né? Ou assim, sou ansioso, eu gosto de fazer tudo. E aí, ok, eu posso falar isso numa dinâmica de grupo ou já é numa entrevista ou já é uma coisa estereotipada? Gente, se você simplesmente chega lá e falar, eu sou muito perfeccionista, né? Tá, me dá um exemplo. A minha assistente, quando foi contratada, ela falou, olha, eu sou perfeccionista, eu sei que isso é clichê, mas eu vou te contar um exemplo do porquê que eu sou assim. Tá? E aí fez todo sentido. E até hoje ela brinca comigo. Eu te avisei na entrevista, eu falei para você que eu era assim, né? E eu lembro uma situação, um gestor para uma empresa multinacional de bens de consumo que a gente atende, virou e falou assim, era uma entrevista para um cargo de gerência. O candidato chegou para mim, eu estava com o currículo, já tinha conversado com ele pelo telefone. Ele falou assim, Bruna, é o seguinte, eu trabalho bem em equipe, sou um líder nato, tenho influência sobre as pessoas e entrego muito resultado. Falei, me conta um exemplo onde você considera que você foi um líder. Ele fez assim, ó. Hã? Né? Eu falei assim, isso, me conta um exemplo. Você falou que é um líder, né, que você gosta de trabalhar em equipe e tal. Me dá um exemplo da sua experiência profissional. Ele não sabia responder. Então, de novo, a gente fica preso nos adjetivos, né? Ah, eu sou isso, sou aquilo, tá. Aonde que isso ficou evidente? Então, de novo, se eu não estou fazendo processo seletivo por interpretação e sim por evidências, o que eu preciso que um candidato faça? Me dê exemplos. Me dá um exemplo do que você fez. Ah, então, me conta qual era o contexto, o que você fez e o que aconteceu depois. É isso que o recrutador precisa saber, tá? Senão fica realmente muito, muito vago. Outros mitos. O conhecimento técnico é altamente valorizado durante os processos seletivos. É óbvio que para algumas funções, e quando a pessoa já tem um tempo de mercado, existem alguns pré-requisitos técnicos que eu preciso averiguar. Por outro lado, eu lembro até quando eu comecei a fazer posições de especialistas, eu ia entrevistar muitas pessoas de TI. Eu fazia muitas vagas de SAP, que é um sistema integrado. E os gestores iam lá conversar comigo e queriam me contar do técnico. E eu queria saber do aspecto comportamental. Eu queria saber o que você faz com esse conhecimento. Então, é claro que, como eu falei, né, dependendo do cargo, e aí eu vou falar, para estágios e trainees, não é exigido experiência profissional. Tá? Se eu for atuar numa área específica técnica, posso ter alguns pré-requisitos. Mas as empresas já perceberam que o conhecimento técnico, eu posso fazer um curso e o candidato aprende. Agora, comportamento, gente, só nascendo de novo, às vezes eu acho. Ou se a pessoa quiser muito. Mas é muito mais fácil ensinar um cara a falar inglês ou a mexer num sistema do que ensinar ele a ser comprometido. Ou do que ensinar o cara a trabalhar em equipe e respeitar as pessoas. Então, a gente tem percebido uma demanda aí das empresas que elas têm, muitas vezes, alguns gestores, algumas empresas, preferem abrir mão do técnico em prol do lado comportamental. Então, olha, eu tenho uma pessoa aqui que é comprometida, que tem um foco em resultado, que trabalha em equipe, mas ela não tem inglês. Hoje, a maioria das empresas já opta assim, me dá esse comprometido, porque o comprometido aprende a falar inglês rapidinho. Né? Agora, não me adianta nada trazer um cara que fala inglês se ela não conseguir lidar com as pessoas da equipe. Eu estava fazendo uma vaga de coordenador financeiro, fiz a conversa pelo telefone, e aí vocês, quando forem abordados, normalmente é isso que acontece. Alguém liga, vai fazer uma série de perguntas sobre a sua experiência, e ali, eu já fiz o checklist do técnico, tá? E aí ele tinha tudo o que eu precisava, a formação que eu precisava, conhecimentos específicos que eu queria, falava inglês, trabalhava no mesmo segmento, vou fechar essa vaga. Chamei para entrevista. Expliquei qual era a posição e tal, e era um cara que precisaria ter uma capacidade de influenciar os outros, né? Influenciar as pessoas, porque ele trabalharia como business partner de marketing, como finanças, então ele muitas vezes tinha que falar, olha, isso daqui não é possível por isso, né? O não pelo não. Teria que explicar, dar fatos e dados e tudo mais. Aí eu falei para ele, fulano, me conta uma situação onde você teve que convencer alguém de uma ideia sua. Ele, Bruna, comigo é assim, ó. Falo uma, falo duas, falo três. Tá bom.
Mas você lembra de algum exemplo que você viveu real na empresa atual que você está? Você exerce a mesma função. Você lembra de alguma situação que você viveu aí, né, de repente, junto ao departamento de marketing e tal? Ele fez assim, Bruna, o povo de marketing viaja, né? Aí eu fiz aquela cara de recrutadora, né? Mona Lisa. Aí ele falou, eu falei, é? Ele falou assim, pois é. Eles queriam fazer uma ação promocional lá no Nordeste, não sei aonde. E assim, não tinha dinheiro, não tinha verba. E aí eu falei, não tem verba. Mas olha, a gente precisa aumentar a market share lá, a concorrência está indo e tal. Eu falei, tá, e aí o que você fez? Bruna, já te disse. Falei uma, falei duas, falei três. O cara do departamento não entendeu, eu fui para a diretoria. Cheguei na diretoria e falei, o pessoal do marketing quer fazer uma coisa que não tem verba. A diretoria falou, não. E aí eu convenci todo mundo de que essa ação não seria feita. Gente, ele convenceu alguém de alguma coisa? Não. Tá? Então, quando eu estou observando, quando eu estou olhando no processo seletivo, para mim é muito importante o como. Né? Aí eu consegui resultados absurdos. Como? Né? Deixou quantos mortos lá? Tá? Eu convenci todo mundo. Como? Como? Por isso que o candidato tem que ter muita clareza das experiências dele e dizer o que ele fez. A experiência profissional é relevante nos processos seletivos. Aqui eu vou abrir um parênteses, isso está mais relacionado aos programas de estágio e trainee. Eu recebi um tira-dúvidas lá de uma menina falando assim, Bruna, sou uma recém-formada, não tenho uma vasta experiência profissional. O que eu faço? Gente, qualquer recém-formado não tem uma vasta experiência profissional. Né? Então, e aí, acho que assim, qualquer pessoa que praticou alguma atividade extracurricular deve saber que quando você joga um esporte coletivo, você aprende muito mais do que esporte coletivo. Você aprende que tem um desempenho individual, que tem um grupo, que precisa de dedicação, que tem esforço. Né? O que você aprendeu com isso? Eu dancei balé durante 10 anos, eu aprendi muito mais do que balé. Né? Aprendi a ter disciplina, aprendi que às vezes a gente ensaia o ano inteiro para ter 5 minutos, e nesses 5 minutos pode dar coisa errada, pode dar certo. Né? Aprendi que às vezes a gente é destaque, mas que às vezes a gente tem que ficar lá atrás para que outras pessoas sejam destaque. Então, essas experiências de vida, e aí eu estou vendo aqui, né, tem pessoas de várias gerações, até para os filhos e para quem vai participar de processo seletivo, ensina a dar significado. Assim, qual que é o aprendizado do dia? O que você tira disso? Né? O que mais que tem aí? Tá? Porque as pessoas que conseguem dar esses exemplos, normalmente em processo seletivo, uma menina me contou, e assim, não é assim, mas isso é bobo. Para quem? Né? Uma menina falou assim, eu perguntei para ela a mesma coisa. Me conta como você convenceu alguém de uma ideia sua. Ela falou, eu convenci a minha irmã a parar de fumar. Uma estagiária, nunca, sem experiência profissional nenhuma, ela contou, ela falou que era super difícil chegar nesse tema com a irmã. Então, ela contou a estratégia que ela usou, como ela levantou informações, o que ela fez para a irmã, para chegar e conseguir conversar sobre esse assunto com a irmã. Fantástico, um exemplo de como influenciar pessoas, lindo. Muito melhor do que muitos exemplos que eu vi de, né, no caso aí, um cara para trabalhar como coordenador. E uma estagiária conseguiu me dar porque conseguiu dar significado para as experiências de vida dela. Atualmente é fundamental fazer intercâmbio para conseguir uma vaga. Mentira. Mentira. Hoje, qualquer pessoa que quiser dar uma volta aqui por essa feira, se for andar na Paulista, vai ter uma experiência cultural riquíssima se quiser. Não preciso ir até Paris ou Londres para ter uma experiência intercultural. Né? Em todos os momentos nós lidamos com pessoas muito diferentes da gente e se eu consigo olhar para isso, compreender essas experiências, eu não preciso ter feito intercâmbio. Nas apresentações pessoais de dinâmica de grupo, isso é muito engraçado, porque eu peço lá, quero que fale o nome, curso, faculdade, por que tem interesse por essa empresa. Aí o primeiro até vai, né? Sou a Bruna, fiz psicologia na PUC, quero trabalhar aqui por causa disso. Tá bom. O segundo lança. E eu também fiz um intercâmbio, não sei para onde. Aí o outro vai lá, eu fiz para não sei aonde, não sei aonde. E aí eu cansei de ver candidato perder os 2 tempos de apresentação justificando porque não fez intercâmbio. Eu não pude fazer intercâmbio, por isso, isso, isso. Não, né? Ver o que você fez com as oportunidades que você teve. Não é colocar, então, eu vejo, e aí não só com o intercâmbio, mas muitos candidatos, assim, na hora da entrevista, que você vai se apresentar para a organização, eu quero ver o seu melhor. Né? Tem gente que fala assim, eu pergunto várias vezes em processo seletivo, no que você é bom, o que você é diferente? Não. Nem sou. Gente, é muito diferente eu reconhecer naquilo que eu sou bom e me achar por causa disso. Agora, é sim nossa obrigação saber o que a gente faz bem. O que me diferencia? Pelo que eu sou reconhecido? O que eu faço que as outras pessoas reconhecem e que é legal?
Isso não é arrogância. Né? Não estou falando, nossa, eu consegui, eu tive essa conquista. Isso é saber reconhecer os nossos méritos. Eu acho que tem uma grande diferença aí com relação a isso. Tá? A apresentação pessoal feita em PowerPoint é melhor avaliada que a feita sem nenhum recurso. Mentira. Tá? O que tem que estar quando aí nos processos você recebe alguma orientação, aí ok. Se não, gente, não inventa moda. Né? Eu brinco que todo mundo, quando está sentado numa cadeirinha e tem alguém na frente, vira aluno. Então, em processo seletivo é a mesma coisa, né? Pode ser a lápis? Tem rascunho? Dá mais um tempinho? Não. Né? É um processo seletivo que acontece o quê? Acontece a mesma coisa numa empresa. Você vai ter as orientações do que precisa ser feito, um tempo para aquilo ser cumprido e vai ser avaliado por aquilo. É a mesma coisa que acontece numa organização. Tá? Aí algumas verdades. Seja você mesmo, sem criar tipos. Tá? Ai, Bruna, mas assim, eu posso fazer o que eu quiser? Gente, um mínimo de bom senso. Tá? Eu sei que é muito complicado falar o que é bom senso, né? Mas assim, é um contexto onde você está sendo avaliado profissionalmente. Então, então posso sentar que nem eu sento na minha casa? Pode, não vai ser a única coisa que vai avaliar. Mas acho que né, por exemplo, eu não sei, a gente sempre é diferente em diferentes contextos. Então, acho que assim, o mais importante é que você consiga ser espontâneo e participar. Para isso, acho que até tem um momento que fala aqui, sabe aquela situação onde você vai numa festa ou todo mundo está muito mais arrumado que você, ou você está muito mais arrumado que todo mundo, que a gente fica meio desconfortável? Na dúvida, gente, vai pelo tradicional, pelo padrão. Oi? Vai no basiquinho, exatamente. Né? Então, garoto, se for estágio, trainee, precisa de terno? Numa empresa de consumo, não. E se for banco? Sim. Né? Tem gente que pergunta assim, mas eu posso ir de mini saia fazer uma entrevista? Se você for fazer uma entrevista para uma loja de surf, pode. Né? Então, depende. Agora, eu já vi pessoas irem em processo seletivo de dinâmica de grupo de um grande banco. Gente, pior do que eu ia vestida para a PUC, quando eu fazia no primeiro ano. Porque, assim, um mini shorts, papete, regatinha, né, com a barriga de fora. Então, assim, poxa, você está se candidatando para uma vaga de trainee de um banco. Né? Então, será que você está no lugar certo? Será que é isso que você quer?